Nova Gol, novos tempos no ar. Tesouro Selic, a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimento é bi.com.br. Oi, tudo bem? Eu sou Marilis Pereira Jorge. O Antônio Tabet não vem bem no dia em que a gente vai fazer um 69. Sim, este é o Segunda Chamada de número 69. E para celebrar esse número erótico, cabalístico, estão aqui comigo Mara Luque, Joel Pinheiro, Pedro Dória e Carlos Andreasa. Só gente da família. E o programa tá cheio de sustância. Cocaína e nióbio foram as substâncias mais faladas durante a viagem de Bolsonaro ao Japão. Mas o que teve de substancial na participação do Brasil no G20? E depois de 20 anos de negociações, o acordo entre Mercosul e União Europeia finalmente se concretizou. O que isso exatamente muda na nossa vida? Tomara que a economia mostre sinais reais de recuperação, porque hoje começa o segundo semestre e até agora a economia está igual ao Michael Phelps. Só nada. A lei de abuso de autoridade ganha corpo na esteira da Vaza Jato. Será que agora vai? E mulher agora também vai poder ter ajuda de substâncias na hora do sexo. Vem aí o Viagra feminino. Vai encarar? Ontem foi mais um dia desta instituição que representa o Brasil, mais do que o futebol e samba, o protesto a favor do governo, de Bolsonaro e de Sérgio Moro, em reação às revelações da Vaza Jato. Você foi lá, né, Joel, nosso príncipe do My News e da direita nacional. Dessa vez, eu infelizmente não estava lá, ou seja, lá na Paulista, não cantei Como é Grande Meu Amor por Você, pro Sérgio Moro, né, não, só vi pelo celular ali. Alguém aqui acompanhou? O que vocês acharam de ontem? Eu acompanhei a cobertura da Miriam, né, a gente tá com uma cobertura no canal, e Miriam e Bia estiveram lá. Eu acho que o que mais chamou a atenção é que realmente os 30%, né, os 32% da fatia que apoia o governo, assim, faz de fato um barulho, você tem lá, conversando com elas, a idade dos manifestantes também, pessoas mais velhos, né? Mais velhos, quer dizer, a garotada acho que já desembarcou, porque na campanha tinha gente mais jovem. Tinha mais, né? Agora tá com uma clara feição, assim, de gente mais velha ali, né? Mas eu acho muito sintomático, sabe, o retorno do MBL às manifestações. A impressão que eu tenho da Vaza Jato, desde que o Intercept começou a publicar esses vazamentos das conversas, começa ali com o Moro e o Dallagnol e vai a partir daí, a impressão que dá é o seguinte: o bolsonarismo tinha se fechado naquilo que a turma está chamando de bolsolavismo, né? Que é aquela turma terraplanista radical de direita. Muita gente estava pulando fora. O que os vazamentos fazem é com que a turma que já estava com o pé de fora do apoio do governo volta para defender a Lava Jato. Quer dizer, no fim das contas, quem também estava, de alguma forma, afastado do petismo, irritada com a coisa da insistência do PT na esquerda, de impor a pauta Lula livre a qualquer protesto. Você vai falar de educação, tem que falar de Lula livre e tudo mais. Essa turma, de repente, não, então parece que o Lula foi de fato preso de forma injusta. Quer dizer, você reanima e reconsolida e cerram fileiras novamente dentro da esquerda. E no lado do Bolsonaro, a mesma coisa. Uma turma que estava se afastando novamente cerra fileiras. Quer dizer, no fim das contas, você não está convencendo ninguém novo, mas você está reforçando a polarização brasileira. Eu acho que tem um ponto aí levantado pelo Pedro, a partir do qual eu gostaria de comentar. Eu tenho escrito, já falei aqui no Segunda Chamada, sobre o que me parece um projeto bolsonarista de forjar uma cultura plebiscitária no Brasil. Como consequência da criminalização da atividade política, a articulação política tratada como coisa de bandido, viria a pressão das ruas permanente, convocação permanente. Nós temos visto isso, acho que isso se confirma
convocação permanente das ruas, num clima plebiscitário, para fazer pressão, intimidação sobre as instituições. Ontem foi a mesma coisa, como já havia sido no dia 26, com o lustro e a escada Sérgio Moro, servindo para atrair mais gente que estava de fora. Mas eu não tenho dúvida de que as manifestações de ontem, como as do dia 26 e como outras que virão, foram, sobretudo, governistas, pró-governo. Se formos pensar nas consequências do que aconteceu ontem, quem saiu fortalecido, se alguém saiu, muito mais do que o Sérgio Moro, foi o governo Bolsonaro. Não à toa nós tivemos sobre palanque, falando, inclusive discursando com algum grau de hostilidade declarada às instituições, Eduardo Bolsonaro e General Heleno, que é um ministro palaciano. Quer dizer, o General Heleno, sobre um palanque de uma manifestação como essa, é o Palácio do Planalto chancelando as manifestações. Por que isso não aconteceu no dia 26? Teria acontecido se não fosse a denúncia feita pelo jornalismo, em boa parte, de que havia ali aquela gênese autoritária, Marilisa, aquela gênese autoritária, declaradamente a origem da manifestação, hostil às instituições. O governo foi obrigado a tirar os seus de campo. Ontem havia o Sérgio Moro, quase como um animador, fazendo fumaça. Que ainda tem uma popularidade muito grande. Muito grande. E para o Bolsonaro é muito bom isso, porque pensemos politicamente. O Sérgio Moro hoje depende do Jair Bolsonaro, né? Sem o Bolsonaro, qual é a força institucional do Sérgio Moro? Por outro lado, esse sujeito dependente do Bolsonaro é alguém que é um ativo político extraordinário, que o governo usou ontem com o Moro chancelando. O Moro achou bem, porque está acuado. Então, no final das contas, ontem foi manifestação governista maravilhosa para o Bolsonaro. Agora, isso que você falou, é bom você ter lembrado, no dia 26 eles recuaram, até porque tinham pautas ali, que depois, inclusive, disse, não é bem assim, de fechar o Congresso. Agora, ontem isso parecia que estava realmente na rua. Saíram do armário. Todo mundo saiu do armário, inclusive com o endosso do General Heleno e do Eduardo Bolsonaro. Endosso do presidente da República. Então, não é muito grave? Gravíssimo. A presença deles ali, gravíssimo, apoiando essa manifestação tão radical? Não, é grave. A gente já sabia desde muito tempo atrás que o real objetivo dessas manifestações é realmente intimidar Congresso, intimidar STF. Em última análise, se eles não se submeterem, tem uma ideia até de fechamento. O discurso do Eduardo Bolsonaro falava abertamente nisso, não muito tempo atrás. A estratégia do governo para se fortalecer é essa, mas eu acho que a gente está vendo também como essa estratégia é limitada na capacidade dela, né? Foi bastante gente na rua em São Paulo? Foi. Mas não foi mais, eu não tenho nenhuma certeza de dizer que foi mais do que no dia 26. Os movimentos tipo MBL voltaram, mas o povo não era mais. Era aqueles aposentados, senhores de meia-idade, ali de verde e amarelo. Essa ideia que eu tenho, dos 32. Aquele povo estava ali em outras cidades. Em outras cidades parece que foi fiasco, teve cidades em que realmente não foi muita gente. E outra, o Congresso vê essas manifestações, vê. Agora, feitas num domingo, para nem incomodar o trânsito. É um programa de domingo, que as pessoas passeiam pela avenida, vestem, gritam uma palavrinha, voltam para casa. O Congresso vê isso e fala, tá bom, parabéns. Vetam o decreto de armas, mudam o que querem na reforma da Previdência. Mas, de uma certa forma, é uma tradição para nessas manifestações da turma da direita saírem aos domingos, não é? Sim, mas virou um ato de lazer que não tem força política. Não atrapalha a vida das pessoas. Virou um ato de lazer que não tem força política. Poderia ter força política como? Se fosse uma multidão que o Congresso olhasse e falasse, opa, peraí, isso aqui tá... Mas não é mais isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você falou, não atrapalha a nossa vida, não atrapalha do domingo. Mas essa polarização que, eu pelo menos tenho a sensação que só aumentou, tá muito pior nas 2 últimas semanas, que é o que o Pedro não falou, atrapalha a pauta do governo no dia a dia, as relações com o Congresso? Qual é claro que atrapalha. A impressão que vocês têm? Claro têm? Que atrapalha. O problema é que o governo, ao meu ver, claramente acredita que a solução esteja aí. Que é uma deturpação do processo político e uma desvalorização da democracia representativa. Quanto mais bagunça, melhor. Quanto mais bagunça, melhor. E a crença mesmo de que o governante eleito, extremamente popular, tem uma conexão direta com o povo e que, portanto, representa o povo e fala pelo povo, podendo prescindir dos intermediários importantes do Congresso. Andreasa? Não, Joel, não está dando certo. E esse é que é o problema. Quer dizer, a convicção nisso é um dos motivos pelos quais o país está parado, que o processo político está emperrado. E só para dizer uma coisa, pelo que você falou do MBL, a volta do MBL é muito interessante porque, a meu ver, corretamente não participou do dia 26, porque havia a origem autoritária, retorna no dia
no dia 30, eu não vou ficar julgando decisão de grupo, de movimento de rua, em participar. Eu não participaria do movimento do dia 30. Mas foi hostilizado, né? Esse é o ponto que eu queria tratar. Algo novo no ambiente das manifestações ditas de direita, que sempre tiveram a bandeira pacífica concretizada. Ontem, o MBL foi hostilizado, inclusive fisicamente, e tentaram emparedar o grupo. Por quê? E esse é um ponto importante do bolsonarismo. Porque o MBL é, digamos assim, pelo menos circunstancialmente, uma direita que não aderiu incondicionalmente à pauta do bolsonarismo. Então, tem um componente de violência. As tais milícias digitais de que a gente tanto fala e que tinham vida, aparentemente, apenas no ambiente de rede, foram às ruas ontem. Fisicamente, pela primeira vez numa manifestação de rua, mostrar concretamente aquilo que fazem na rede social. Se você é de direita, ou liberal, ou conservador, mas não adere integralmente ao nosso programa incondicionalmente... A minha impressão pessoal é que nas redes sociais, essa milícia bolsonarista já tem uma resposta à altura dela, já não tem a força que ela tinha meses atrás, e que nas ruas também o que a gente está começando a ver é o começo de um esvaziamento desse todo domingo, um domingo por mês, vamos nas ruas, levanta o cartaz. Isso está cansando e não está gerando efeito. E você tem um ponto que é a demora dele em resolver o grande problema brasileiro, que é o crescimento, quer dizer, é você colocar essas pessoas que estão desempregadas dentro do mercado de trabalho, e ele perde tempo com um monte de coisa ao invés de endereçar essa agenda, vai fazer cada vez... Ele já perdeu popularidade por isso e vai fazer com que ele perca cada vez mais. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Vamos voltar à estrutura institucional de como é que funciona a democracia brasileira. Eu estou lembrando especificamente um artigo do Sérgio Abranches, que ele publicou, que é um dos grandes cientistas políticos brasileiros. Ele publicou na Ilustríssima da Folha de São Paulo ontem, em que ele faz um balanço muito interessante dessa questão. Eu concordo inteiramente com você, Andreasa, que o objetivo do bolsonarismo é tentar botar gente na rua para emparedar os poderes legislativo e judiciário. Esse é o objetivo. O problema é que não é viável. Por que não é viável? Não é só a questão de... Essas manifestações que a gente viu, governistas, tanto em maio quanto a de ontem, domingo, 30 de junho, elas são manifestações que estão naquele limite entre uma manifestação que você respeita e uma que você não respeita por ser pequena. Ela é grande o suficiente para ter respeito. Agora, não é uma manifestação de grande impacto. 4 quarteirões na Paulista, sendo que só realmente densa em frente ao MASP, em frente à Fiesp... É pouca gente. É pouca gente. É gente o bastante para aparecer na primeira página do jornal, mas não passa disso. A gente já viu nos últimos anos manifestações muito maiores, maiores. Agora, independentemente disso, também é sintomático e muito simbólico e muito relevante o fato de que você teve uma manifestação com um tamanho razoável em Copacabana, no Rio de Janeiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, e só. Por que isso é importante? Para você pressionar o Congresso, a natureza do deputado federal é o seguinte: o deputado federal, a gente está falando de um país de mais de 200 milhões de pessoas e muito diverso regionalmente, muito grande. É diverso regionalmente por culturas locais e por diferença de classes sociais. Então, cada deputado representa um conjunto de eleitores que tem particularidades muito específicas. Se a gente está falando de 60, 70 mil pessoas em Copacabana, 60, 70 mil pessoas, 100 mil pessoas, na Avenida Paulista, a gente está falando de gente que representa 5 deputados federais. A gente está falando de uma turma que é muito uniforme, muito característica e que provavelmente é representada por algo assim, 5, 6 deputados federais. Porque o deputado federal, ele não está preocupado com todos os brasileiros quando ele está falando da sobrevivência política dele. Ele está preocupado com os eleitores dele, com as pessoas que podem votar ou não dele. Então, se pode causar essa multidão um impacto muito grande, as chances de ela servir de pressão para o Congresso são muito pequenas. Por quê? Porque não atinge, de fato, os eleitores da massa dos deputados. Eu concordo com você, eu escrevi sobre isso também. Tem um método, algo que está em curso, que se quer implantar, cuja limitação ainda não foi percebida. Agora, tem um risco, e você descreveu ele muito bem, o efeito colateral disso. Você
investe nessa cultura plebiscitária, consegue reunir sempre um grupo representativo, embora não expressivo. Mas você consegue reunir um grupo. Isso tem uma vocação para se tornar um vício, né? Crença de que aquilo ali é um meio de se fazer política ou um meio substituto da atividade política. Quando, na verdade, o investimento nisso, pela natureza que você acabou de descrever, faz com que o governante tome o caminho da radicalização. Quer dizer, tome o caminho de se fechar cada vez mais no pequeno grupo que lhe dá sustentação. Eu acho que o bolsonarismo tem esse viés e não me surpreenderia se em médio e longo prazo o Bolsonaro optasse ainda mais por um nicho. Isso é um erro para ele. Grave, é uma armadilha para ele mesmo, porque mas tá dado. O país vive assim, num momento muito, muito difícil. O Congresso vai crescer. Vários anos de recessão. O Congresso está crescendo em cima disso. Exatamente. O Congresso está crescendo em cima disso e se ele não conseguir... Isso é uma armadilha. Bom vocês terem falado do Congresso, porque a gente vai continuar um pouco nesse assunto, mas mudar um pouquinho. Ó. Teve uma outra reação à Vaza Jato. O projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridades de juízes, promotores e investigadores foi aprovado na Câmara em 2017 e ficou 2 anos paradinho no Senado. Ninguém queria mexer nisso, porque era visto como uma birra dos políticos em reação às ações contra a corrupção, principalmente a Operação Lava Jato. Semana passada, num prazo de 7 horas, o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado. E agora volta para a votação na Câmara, já que o texto original foi alterado. Ô Pedro, como é que fica a Vaza Jato? Fica mais fácil disso ser aprovado? Bem, o que provavelmente vai acontecer é que vai chegar ao Palácio do Planalto e vai ser vetado pelo presidente da República e aí vai voltar ao Congresso para ver se o Congresso derruba o veto ou não. E aí a gente vai ter que esperar o momento político ali para o Congresso tomar uma decisão ou não. Agora, do ponto de vista da Lava Jato... Deixa eu só fazer uma observação pelo seguinte, ó. O PSL, o partido do presidente Bolsonaro, tem 4 senadores. 3 deles votaram contra a lei do abuso de autoridade, só um votou a favor, que é o Flávio Bolsonaro. Num vídeo divulgado nas suas redes, o senador justifica o voto dizendo que o que foi apreciado foi um pacote anticorrupção e nada contra a Lava Jato. Então, assim, você acha mesmo que o Bolsonaro vai vetar? Se o Flávio votou a favor? Eu não arriscaria nenhum tipo de leitura. Evidentemente, o Bolsonaro tem uma preocupação que é o Flávio. Porque, afinal de contas, o Flávio, em algum momento, vai ter o Ministério Público nas costas dele, porque ele, obviamente, limpava dinheiro. Vamos só ver o que o Flávio falou, o Ministério Público, a gente continua daí. Lavajatista... aparentemente não tem nada a ver com esse Ministério Público que está apurando o caso do Flávio, porque tá bem mole, hein, doutor Ministério Público. Queria ver um processo... Vamos ver o que o Flávio falou, a gente volta a discutir isso. Vocês não concordam que em qualquer profissão há os bons e os maus profissionais? Então é óbvio que tem que haver um limite para aqueles funcionários públicos, nesse caso juízes e promotores, que cometam ilegalidades, que cometam excessos. O bom juiz, o bom promotor não está preocupado com essa lei que foi aprovada aqui agora. E eu quero dar aqui um caso concreto. Eu estou sendo vítima diretamente desse abuso de autoridade. Todo mundo está acompanhando como é que o meu sigilo bancário foi quebrado sem autorização judicial. Olha, isso não é um abuso de autoridade? Um promotor pega informações sigilosas de um processo e entrega na mão da imprensa. Ou seja, por que há uma investigação sigilosa? É porque pessoas, no meu caso, eu tenho uma imagem a zelar que eu construí ao longo de anos de vida pública. E, obviamente, se está numa investigação, aquilo pode concluir que eu não tenho nada a ver, que eu não cometi nenhuma ilegalidade, como eu tenho certeza que vai acontecer. E antes que se conclua isso, já se pega a minha vida e se expõe, assim para todo mundo, querendo me rotular de algo que eu não sou. Como é que se quebra o sigilo de 92 pessoas e empresas em um parágrafo? Algo que nunca se viu na história das investigações. Então, por essas razões, eu entendo que os excessos, as ilegalidades absurdas que são cometidos por alguns
muitos poucos juízes e promotores têm sim que ser analisados se estão cometendo ou não abuso de autoridade. Gente, essa trilha sonora, gente, que coisa! Eu quase chorei. Assim, Ali, podia ser uma crítica dele ao MP de Curitiba, não podia? Ô, Marilis, ele tá certíssimo. Mas ele não tinha esse rigor e essa defesa do Estado de Direito quando a Lava Jato fazia isso contra os adversários dele. Exatamente isso ele achava bom. Esse é um dos problemas do Brasil, essa moral sambante, né? Vamos falar sobre a lei de abuso de autoridade. Existe uma lei de abuso de autoridade no Brasil. Ela remonta ao período da ditadura militar, portanto, ela foi criada num período discricionário, ela não é democrática e eu acho absolutamente necessário que se discuta no Brasil uma nova lei de abuso de autoridade para juízes e procuradores, porque eles abusam, e há vários exemplos da Lava Jato, em tempos democráticos. Isso é uma coisa. O problema é o momento em que se faz a coisa. É impossível, a toque de caixa, se fazer avançar um texto, votar no mesmo dia no Senado, em comissão e no plenário, sem que o texto tenha sido debatido publicamente pela sociedade. Aí dá vazão à leitura de que é um movimento oportunista. Então, é importante discutir o assunto. Tem abuso de autoridade no Brasil? Tem demais. A Lava Jato tem vários exemplos? Tem. A Vaza Jato mostra alguns desses exemplos. Mas é preciso fazer isso discutindo com a sociedade, debatendo, fazendo o texto ser conhecido. Então, o Brasil fica refém disso que o Flávio Bolsonaro acabou de exprimir aqui. Oportunismo. Aproveitando que a gente está falando do senador Flávio, alguém aqui sabe onde está o Queiroz? Porque não se fala mais disso, né? Alguma ideia? Pedro, você sabe de tudo, Pedro. Joel também. Você sabe que, se não me engano, foi sexta ou quinta-feira passada, fez 6 meses cravado que desapareceu o Queiroz, né? Ele deu aquela entrevista ao SBT exatos 6 meses atrás e nunca mais se soube dele. O homem misterioso que fez fortunas vendendo carros usados, né? E hoje a gente está fazendo 6 meses de governo Bolsonaro. Olha só. Agora, tem um ponto que eu acho... deixa eu só trazer de volta a coisa da Lava Jato. Existe, eu acho, uma certa incompreensão a respeito da capacidade de alcance que a Vaza Jato tem. Poderá ter muito efeito político dependendo de como a população reage. Agora, do ponto de vista jurídico, no momento, com o que saiu até agora, é zero. E é zero por um motivo muito simples. A questão, no momento, a questão se um tribunal pode reconhecer ou não para a defesa provas conseguidas ilegalmente, no momento, é irrelevante. Porque tudo que nós temos são reportagens que saem na imprensa. Nada disso constitui prova. A não ser que esse material passe por uma perícia, a não ser que apareça um áudio com, por exemplo, o Moro declarando alguma coisa que ele não deveria declarar, por enquanto, sequer você tem a constituição de prova. Acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Por exemplo, para isso ter algum desdobramento, que aconteça, que leve a acontecer alguma coisa em relação ao ministro, o que teria que acontecer? Mas acho quem que tem um investigaria o ministro? Político aí, Pedro, que é o seguinte: a gente tem um fato consumado, né? Os conteúdos estão aí, né? Eles têm implicação. A gente viu na semana passada o Supremo Tribunal Federal recuar de votar um habeas corpus que tratava da suspeição do Sérgio Moro em função dessa figura oculta Vaza Jato. É muito... Então, eu concordo com o Pedro que, do ponto de vista objetivo, com base no que há agora, esse conteúdo não tem validade jurídica. Concordo inteiramente. Mas ele pode politicamente condicionar votos de ministros sob, por exemplo, a suspeição do Moro, que teria implicação no processo do Lula, porque o habeas corpus está aí, sem que eles lastreiem os seus votos objetivamente no conteúdo do Vaza Jato. É o espírito do tempo, tem um fato consumado político. Então, é difícil fazer o prognóstico sobre impacto. E esse seria o principal impacto da Vaza Jato. Quer dizer, porque uma vez que não é uma prova, enfim, não surtiria nenhum efeito para o Moro. Talvez o Moro perdeu o Ministério, não sei. Não, eu acho que efeito para o Moro teve, e o Andreasa meio que passou por isso, que é o seguinte: no início do governo,
Moro era maior que Bolsonaro. É verdade, é Hoje, verdade. Bolsonaro é maior do que É Moro. verdade. O Moro já vinha se diminuindo, isso selou o caixão dele de uma forma... Diferentemente Vocês do Paulo acham Guedes, mesmo, que gente, se a gente analisar os com números, certeza. Moro ainda tem uma popularidade Não tem, mas ele maior. perdeu 10 pontos percentuais da popularidade Mas a dele. Todo mundo que é minimamente não é imparcial... caneta. Todo mundo que é Ele minimamente depende do imparcial, Bolsonaro hoje. Porque Todo no mundo que é momento, minimamente o que imparcial acontece? nesse país Depende, ficou Bolsonaro decepcionado tira ele do com o Moro. governo, ele já era. Exatamente. Vira Moro nada. Nosso querido ministro Sérgio Moro, ele está numa situação na qual ele aceitou ser ministro porque ele queria ser ministro do Supremo. E ele depende inteiramente de Jair Bolsonaro nesse momento. É diferente do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes continua lá, gritando, berrando, brigando com o Rodrigo Maia, brigando com todo mundo, tudo mais. O Moro é o cara que virou o yes man do Bolsonaro. Qualquer coisa que o Bolsonaro peça, faz. Ele já vinha se diminuindo. Agora, ele depende cada vez mais dos favores ou não do presidente da República. A gente está gravando segunda chamada, agora são 2h da tarde e ainda não tivemos notícias se o ministro do Turismo caiu ou não. Assessores dele foram presos pela Polícia Federal, acusados de envolvimento no esquema de candidaturas laranja. Qual é o palpite de vocês para essa história? Tem que cair esse ministro, acho que vai cair, porque prisão de assessores, a evidência contra ele era muito forte já desde que surgiu e agora só vai fortalecer isso aí. Tem as mensagens trocadas entre o pessoal que era assessor dele com as E candidatas ele continua ali, né? nomeado pelo ministro, não é isso? Como? O assessor dele Continua. no cargo. Então, todo mundo onde... Tá se tornando um custo enorme pro Bolsonaro. O que o ministro faz ali? Será que o Bolsonaro tem algum rabo preso com ele? Essa É é a uma única grande dúvida questão, que fica, não é, porque Joel? fora isso, é um custo constante. Esse assunto vai e volta, tá aí de novo. Tá aí Agora de o assessor novo. foi preso e o Bolsonaro continua mantendo ele lá. E veja, Por quê? uma das grandes forças do Bolsonaro até agora é que ele conseguiu casar a ideologia de extrema-direita, chamemos de bolsonarismo, olavismo, o que é que seja, com essa ideologia da Lava Jato, da luta contra a corrupção, o lavajatismo. Mesmo com o Queiroz. Não, então, ele conseguiu, exato, mas ele tem alguns pontos fracos. Um dos pontos fracos é o Flávio. O Flávio pode ocasionar o divórcio desse casamento. Outro ponto é o PSL aí, se o Bolsonaro continuar investindo em manter ministro do PSL, que está comprometido, assim, de uma maneira irremediável. A gente tem que lembrar que Bolsonaro não é um político hábil. Ele não é um político habilidoso, ele não é aquele tipo de político, como Michel Temer, por exemplo, que embora seja um cara de baixo carisma, ele compreende os sinais dos ventos, ele entende quais são os impactos que a opinião pública traz, mas é claro E que conhece no Brasil, o Congresso e conhece intimamente. profundamente o Congresso, claro. Claro, eu não estou dizendo que o Temer tinha a genialidade de um Ulisses Guimarães, de um Tancredo Neves, mas era um cara... Bolsonaro é o contrário disso. Ele é um cara que não mapeia política, não entende política, ele é um cara meio perdido ali. E muitos dos problemas da presidência dele estão nisso. O que a gente percebe ali no caso do Marcelo Álvaro Antônio, do ministro do Turismo, em essência, é que o Bolsonaro parece ter medo de trazer a questão... No momento que ele demitiu um ministro que é do PSL... E Minas Gerais não é o único problema que o único estado no qual o PSL tem problema com laranja, Sim. com esse truque de botar candidatas mulheres para receber fundo eleitoral porque a lei obriga e fazer com que elas devolvam esse dinheiro por trás dos panos. Minas não é o único estado que tem esse problema. É mais grave em Minas porque o sujeito que fez isso em Minas Gerais é ministro de Estado. A impressão que dá é que o Bolsonaro tem medo de, tendo demitido o ministro, reconhecer que há um problema de corrupção no PSL. E, evidentemente, esse negócio respinga no filho dele. Agora, o custo dessa demissão é cada vez mais alto. Se ele tivesse feito isso meses atrás, quando a Folha fez a primeira denúncia, todo mundo já tinha Isso não esquecido estaria esquecido, disso. gente. A gente tem uma crise a cada dia. Esse assunto já estaria esquecido. Eu me lembro de Joel Pinheiro da Fonseca. Assim que esse assunto foi deflagrado, matéria da Folha, não faz o menor sentido que esse ministro continue, esse problema só vai escalar, era uma obviedade, o Joel até postulava que se aproveitasse e se extinguisse com o Ministério do Turismo. do Turismo do mesmo momento. Mas assim, à medida que o tempo passa, o sujeito é ministro e a crise escala, chegando a seus assessores e, portanto, chegando até ele, cada minuto passado é aumentar a toxicalidade do problema para o governo. Agora, o presidente tem alguns padrões. Ele estava no Japão. Ele não ia demitir o cara desde lá. Voltou, deve estar dormindo ainda. Vai acordar. Tá num jet lag brabo. Vai acordar e eu acho que vai demitir o cara. Vamos lá. Falando em Japão,
O presidente Jair Bolsonaro viajou ao Japão para a sua primeira vez no G20, a reunião das 20 maiores economias do mundo. E sabe como é a primeira vez, né? Tudo meio desajeitado, algumas atrapalhadas nas preliminares. Teve cocaína, teve bijuteria de nióbio, uma primeira vez bem cafona. Mas tudo bem, porque nossa única torcida era para ele não fazer nenhuma piada com o tamanho do pinto do dono da casa. Pelo menos isso não aconteceu. Andreasa, levando tudo isso em conta, como é que foi essa estreia do presidente no G20? Eu acho que, em matéria de bolsonarismo, menos é mais. Então, foi bom. Foi pouco, foi bom. A expectativa era muito ruim, porque a chegada, para usar o termo, o conjunto de preliminares foi péssimo, né? O presidente bastante hostil, provocando, parecia que estava indo para um confronto, porque é da índole do bolsonarismo, o confronto do general Heleno também, dizendo para procurar sua turma, para Angela Merkel, para o Macron, quer dizer, a turma que a gente deveria estar procurando era exatamente essa. Muito tempo, né? Houve toda essa preparação muito ruim, né? Eu falei, pô, esse negócio não tem como dar certo. E eu acho que eles operam também numa espécie de teste de narrativa permanente. Eles jogaram essa isca, viram que não foi bem recebido, recolheram. Quando chegou o momento dos encontros oficiais, foi um Bolsonaro mais tranquilo, convidou o Macron para visitar a Amazônia, estava feliz. Então, diante das expectativas criadas, eu diria que foi bom. E esses encontros também, convenhamos, né? Fez uma desfeita esquisita para o Xi Jinping, né? Teve a saída, né? Quer dizer, estava atrasado. O presidente chinês já atrasou 10 minutos e o Bolsonaro achou que podia, com a quase maior economia do mundo, sem ele Qual sair, é o né? custo para o Brasil de uma desfeita dessa? Não é muito alto? Ele fica alisando os Estados Unidos eu tenho a impressão que não. Os chineses, eles são muito pragmáticos. Eles não vão fazer nada por causa disso. Agora, tem um lado aí, e evidentemente a Mara está aqui do meu lado e entende muito mais disso do que todos nós, mas já entrando no grande acordo, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, a gente vê o pragmatismo imperando, né? A Malu Gaspar, que é uma grande repórter, ela tem repetido muito aquela frase, né? When money talks, bullshit walks, né? Quando o dinheiro fala, as bobagens somem da sala. Então, toda aquela coisa... Que é o que está acontecendo com esse acordo Exatamente. assinado. E eu acho que foi a principal... o acordo com a gente ainda não sabe se vai ser bom mesmo para o Brasil ou não, até que ponto vai ser bom ou não. Quer dizer... Agora, o melhor para o Brasil é mostrar esse pragmatismo. Porque, pela primeira vez, você vê o presidente fechando um acordo que vai contra tudo que... Vamos entrar nesse assunto, Mara, porque acho que... Depois de 20 anos, a gente teve esse acordo assinado aí. O que esse acordo comercial representa o quê para a economia, Mara? Como é que ele muda a nossa vida aqui no dia a dia? O acordo, quando você fala em Mercosul, no Mercosul, o Brasil é o país mais fechado do Mercosul. Então, você está fazendo um acordo para esse país se abrir num governo que é contra que vem se falando que é contra. Então, esse impacto, eu acho que ele é muito maior. A gente tem que ver os detalhes desse acordo. É um acordo que vinha sendo negociado há 20 anos. Quer dizer, o presidente tem seu mérito? Tem seu mérito. E principalmente esse, de não ter atacado o acordo, de não ter dito que o acordo Essa é a nova briga, né? Agora, a gente já teve a briga de quem era o pai do Bolsa Família. A gente viu essa briga entre PT e PSDB há muito tempo. Agora, quem é o pai desse acordo que foi fechado? Mas isso não tira mérito do presidente. Eu acho que ele tem esse mérito. A gente vai saber detalhes desse acordo nos próximos meses, principalmente se a gente vai entrar com o agronegócio na Europa, efetivamente, ou se a gente só abriu para eles e a gente não está conseguindo... O que a gente tem até agora, né, e acho que está muito claro, é um acordo, por hora, de natureza política. Né? Quer dizer, ainda tem muito desdobramento jurídico a ser travado, tem questões legislativas. O parlamento brasileiro e os dos demais países precisará aprovar. Tem muito campo pela frente. Mas, politicamente, é uma vitória da diplomacia brasileira. Né? É bom a gente tentar não fulanizar. Se a gente pensar que tem 20 anos, começou com o governo Fernando Henrique, foi bombardeado nos anos lulopetistas, né? Não era o interesse da diplomacia brasileira, ficou muito parado.
Michel Temer tem muito mérito nesse processo. Quer dizer, foi o governo Temer que retomou isso e colocou a discussão nos trilhos. Os parâmetros aprovados foram definidos no período Temer. E, ao entrar o governo Bolsonaro, com todos os méritos daí, porque é legítimo capitalizar politicamente, tocou adiante com grande pragmatismo, apesar da falta de convicção do presidente e do próprio chanceler. Eu acho que esse é a melhor sinalização para a gente, porque se o presidente adotasse essa postura, por exemplo, nas conversas com o Congresso, para encaminhar a agenda nacional, enfim, a reforma tributária, a reforma da Previdência e outras coisas, seria muito melhor. Exato. Enfim, o que a gente Joel, tem eu ia visto... perguntar uma coisa para você. E o discurso todo contra o globalismo que a gente vê desde, enfim, do ano passado, desde antes das eleições. Está acontecendo uma coisa interessante. Antes do Joel falar, não é só o globalismo, não. É toda questão de política ambiental também. Exatamente, muito bem lembrado. As duas coisas. A gente está falando de duas instituições globalistas, o Mercosul e a União Europeia, e estamos falando da política ambiental brasileira, que vai ter que entrar nos parâmetros europeus. Mas esse é justamente o ponto. O governo Bolsonaro adota uma retórica supostamente antiglobalista, mas em todas as vitórias que ele teve até agora no plano exterior, e são duas principalmente, um comprometimento da gente entrar no OCDE, o OCDE é um órgão globalista por excelência, e agora um acordo entre Mercosul, que era demonizado, desprezado no início do governo Bolsonaro, com União Europeia, que também o Bolsonaro visita quem? O chanceler visita quem? Hungria, Polônia, os países que são contra a União Europeia, que estão indo para extrema-direita contra a União Europeia. Então, é um acordo multilateral, também havia nessa retórica antiglobalista, os acordos multilaterais eram vistos como ruins, o bom era o bilateral, não, esse é multilateral, entre essas duas instituições aí que eram demonizadas e desprezadas pelo discurso bolsonarista, e mais, é muito mais do que isso. É um acordo que não é só tarifário, ele não mexe apenas com as barreiras tarifárias, ele não só as diminui sim, mas não é só isso. Ele inclui também entrar na legislação e nas ações que os países fazem de defesa do meio ambiente. É justamente a essência do globalismo na retórica presidencial, que é o quê? São regras que são fruto de negociação entre países que estão acima da suposta soberania da política nacional. Então agora o governo brasileiro terá que sim se comprometer com o combate ao aquecimento global. Tudo isso, inclusive, leis trabalhistas também. Terá que se comprometer com proteção dos direitos trabalhistas, terá que se comprometer com a proteção da selva amazônica. E mais, a própria fiscalização disso tudo também se dá de uma maneira globalista, no qual organizações da sociedade civil, ONGs, têm um papel nisso e se forma ainda por cima um fórum conjunto em que as ONGs e grupos de diversos países estão juntos ali para deliberar e fiscalizar tudo isso. Ou seja, é um acordo assim, globalista por excelência, em sentido pleno do termo. Inclusive, se intrometendo, entre aspas, dentro da nossa política para determinar por nós. A gente perdeu soberania? Na verdade, não perdeu nenhuma. A gente aceitou entrar nesse acordo. Agora, tem um custo. Se a gente quiser desmatar a Amazônia, ainda pode? Pode. A França não vai vir com armas aqui para nos impedir disso. Mas a gente vai perder o acesso ao mercado europeu. O acordo do Mercosul com a União Europeia só vai surtir efeito na economia daqui a alguns anos, mas deu um alívio gigantesco para o governo na área econômica, agora no aniversário de 6 meses. É a melhor notícia boa que o Bolsonaro tem. Vamos ver alguns números desses primeiros 6 meses e depois a Mara comenta. A Bolsa subiu quase 15% e teve a maior alta no primeiro semestre desde 2016. Entre janeiro e abril, a indústria e o setor de serviços tiveram uma leve recuperação. No setor do comércio, tivemos queda de atividade. A inflação subiu. Temos 12.984.000 desempregados. O número de maio é um pouco menor que o de janeiro. E o Banco Central divulgou queda na projeção do crescimento do PIB. A previsão, que era de 2% esse ano, passou para 0,8%. Mara, por que a promessa de que o posto Ipiranga resolveria todos os problemas não deu certo? Porque o presidente não adotou a mesma postura que ele adotou na reunião do G20 em relação ao acordo do Mercosul e União Europeia. Ele está aqui internamente, ao invés de assumir uma liderança para encaminhar a agenda de reformas no Congresso e falar, sou o presidente de todos, não. Ele continua polarizando, ele continua focado na agenda de costumes, ele continua perdendo tempo e perdendo foco, e por isso ele não conseguiu resolver o maior desafio do país e que o Dilma não resolveu, Temer não resolveu, e ele poderia entrar para a história como o cara que resolveu, porque ele tinha
todos os agentes econômicos ali apoiando ele. O Congresso queria até o Congresso. Congresso queria. Os agentes econômicos. Ele com popularidade. Ele estava com a faca e o queijo na mão para fazer isso e perdeu. E o desempenho da equipe econômica? Como é que vocês veem nesse período? Você tem o ministro da Infraestrutura que tem se saído muito bem, é um pedaço da economia, mas o presidente ele tira o foco das coisas boas, ele leva o foco para o que tem de pior no governo e na própria imagem dele. Como a Andreasa falou, a gente queria estar com a turma dos investidores europeus, estrangeiros e tal, mas ele não. E aí você tem matérias no Financial Times, na Economist, descendo a lenha no presidente, quer dizer, nas coisas que ele estava, o que faz com que pintem o presidente, não só o presidente, o governo, que tem partes que estão funcionando e que estão fazendo avanços, isso se perde nesse contexto dele. Então, você tem nesse período, a Bolsa subiu 15%, poderia ter subido mais, os juros na parte longa, né, quer dizer, aqueles juros de longo prazo, você teve um ganho de 45%. 45%. Por quê? Porque as taxas de juros fecharam muito. E 45% em 6 meses é muita coisa. E as taxas fecharam muito por conta da recessão. E a expectativa é que fechem ainda mais para tentar ver se essa economia anda. E a economia não anda. A gente conversou com o economista Luiz Eduardo Assis. Vamos ver a opinião dele sobre os 6 meses do Bolsonaro na economia. O governo não tem uma agenda. E falha também ao deixar de perceber que o tempo joga contra os seus próprios interesses. A equipe econômica tem uma proposta de reforma da Previdência, que é absolutamente essencial e deve ser aprovada. Tem também novas propostas, tem uma agenda liberal. O resto do governo parece não concordar com essa agenda. Isso é bastante prejudicial ao próprio governo. O presidente se perde, muitas vezes, numa agenda com propostas absolutamente díspares, falando de nióbio, falando de cadeirinha das crianças, falando do porte de armas. Às vezes parece que ele dilmou na maionese. Ele dilmou na maionese. O que vocês acharam dessa expressão? Acho que tem uma coisa engraçada aí, né, nos indicadores que apareceram da vazão para a gente discutir uma questão política, por exemplo. Você vê que a Bolsa cresceu nesse período, né? Enquanto a economia, os números da economia, as projeções econômicas são ruins. E aí entra um elemento interessante. O mercado comprou a ideia de que algo do pacote de reformas estruturais de natureza liberal avançará independentemente do governo, apesar do governo. O mercado financeiro é como se tivesse comprado a agenda do tal parlamentarismo informal. O mercado financeiro hoje está comprado no Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, primeiro-ministro, capaz de tocar uma agenda própria. E o Rodrigo Maia, eu acho que percebeu isso também, porque ele assumiu, ele pegou esse papel para ele. Agora, tanto que a reforma tributária sai do Congresso. É isso. Não é do Tem essa agenda parlamentar econômica que é muitas vezes convergente com a do governo, e o mercado captou isso muito bem. Por outro lado, para a economia, para o fôlego da economia, a caneta do governo ainda é muito importante, né? Então, as limitações ficam muito dadas, daí porque a projeção econômica não é tão boa. Essa dinâmica de até onde o parlamento pode ir com uma agenda própria, nessa espécie de parlamentarismo informal, é a grande questão do futuro do Brasil nesse momento. Agora, o que mais me impressiona é como o presidente, ele abre mão de uma oportunidade histórica que ele tem para assumir ele ganharia uma projeção que ele nunca pensou na vida que iria ganhar se ele pega e é pragmático e assume o governo, porque a Bolsa teve essa alta de 15%, mas ela poderia ter muito mais, porque quando começou o governo, as carteiras de investidores estavam todas compradas em bolsa. Total, né? Euforia total. Eles foram reduzindo isso e voltaram a aumentar agora em junho. Um pouquinho mais nada perto do que foi no começo do ano. Quer dizer, ele joga fora uma oportunidade que ele tem de entrar para a história como o cara que
Feio grande pergunta. Falando em Rodrigo Maia, ele disse que antes do recesso vai resolver o mundo. Vocês acham que tem alguma chance disso acontecer? Tá difícil, né? Mas tudo é possível ali, se tiver uma disposição deles dá. Mas o que eu quero ver é como é que o governo vai reagir a partir do momento que você aprovou a reforma da Previdência, um projeto vindo do governo, alterado pelo Congresso, mas vindo do governo. A partir desse momento, o Congresso toma uma autonomia muito grande daí para propor as pautas. Eu quero ver o que o governo vai fazer. Ele pode escolher surfar numa onda meio positiva, que provavelmente isso vai criar, apostando na popularidade que ele vai naturalmente ganhar por isso, ou se ele vai tentar sabotar e continuar a intensificar a briga com o Congresso. E daí eu quero ver o que vai acontecer. Mas tem que ter uma cautela aí. Não é impossível que o Rodrigo Maia consiga aprovar a reforma da Previdência na Câmara antes do recesso. É difícil, mas não é impossível. Agora, existem limites naturais para ele poder ser um primeiro-ministro. Porque a legislação não dá poderes de primeiro-ministro para ele. E por que isso é um limite natural? Porque não é trivial você organizar metade dos deputados para votar sempre com você. Você tem que ter algum tipo de negociação para conseguir isso. No momento, fazer a votação da reforma da Previdência, fazer a votação da reforma tributária é um pouco mais fácil, porque estamos numa fase rara na história do Brasil, mas estamos numa fase em que a necessidade, tanto de uma reforma tributária quanto de uma reforma da Previdência, formam consenso. Então, como forma consenso, a maioria dos deputados não está afim de comprar essa briga. Agora, no momento que o Rodrigo Maia começar a querer trazer outras questões para a pauta, ele vai negociar como com os deputados? Ele não tem o que oferecer. Quem tem o que oferecer é o Poder Executivo. Essa é a limitação da falta de caneta, é isso? Exatamente, porque no fim das contas, a estrutura, a maneira como o governo brasileiro se organiza, como as instituições brasileiras se organizam, depende, em essência, de um governo que de fato precisa de um parlamento, mas em compensação ele tem o que oferecer a um parlamento. Ele tem como compartilhar poder, compartilhar decisões de que obras vão ser feitas onde. Mas se ele sai desse papel, ele não deixa ele abriu um vácuo. Não esqueça, Pedro, do orçamento impositivo. Impositivo, exatamente, já diminuiu esse poder. O Congresso já está abocanhando uma Sim, mas o orçamento impositivo é uma boa chantagem contra o Executivo, mas não dá poder para o presidente do Congresso sair decidindo. Ele não vira Poder Executivo. Sabe o que eu acho que deve acontecer? Ele não distribui. Exato. O que você consegue fazer, no fim das contas, e essa é a real ameaça desse cenário semi-parlamentarismo, é um país travado. É um país em que o executivo não... Que é um executivo... Mas que piora. O executivo já abdicou da sua função. É um executivo que perde o poder de executar, mas é um legislativo que não passa a ter esse poder. Mas essa é a grande questão. Vai ter algumas pautas que o Congresso vai trazer econômicas no primeiro momento. Eu imagino que ele, sendo bem-sucedido nelas, entram as pautas de reforma do Estado brasileiro vindas do Congresso. Então, essa é uma grande mudar um pouco as questão. regras do jogo. E daí vai ser o... A gente vê uma conversa agora, e acho que principalmente para quem é leigo, vende-se muito essa ideia de que o país está parado por causa da reforma da Previdência. Tudo bem, resolvemos a reforma da Previdência agora, em julho, se tudo der certo. Na Câmara. E depois? Você tem uma agenda de reformas. O país... Sim, julho na Câmara. A reforma tributária na sequência. Tem a reforma tributária. Se seguir o que o Rodrigo Maia quer. Mas a pergunta o Brasil... prática, o Bolsonaro sabe o que vai fazer para resolver os problemas? Claro que não. Mas ele tem uma equipe econômica boa. Na questão da infraestrutura, o ministro da infraestrutura, ele é muito bom, muito pragmático. Ele pegou o que ele herdou do governo Temer e tocou. O programa de concessão é muito bom. Que ele herdou do governo e ele tocou. Ele não teve essas questões, é isso, é aquilo. Não, era bom, ele foi, tocou e fez e está dando certo. Você está vendo na equipe do ministro Paulo Guedes, você tem uma agenda de micro econômica sendo tocada, inclusive uma parte dela pelo AFIF, que está lá tentando... A equipe é boa, né? A equipe é boa e está trabalhando e está fazendo coisa. Quer dizer, o problema, de fato, é o presidente. E o temperamento do Paulo Guedes também, ele acaba entrando um pouco nessa conta, né, Mara? O Paulo Guedes tem um conhecimento muito bom da economia e das prioridades, mas na hora de se relacionar com o Congresso, pelo menos, tinha uma ótima relação até algum tempo atrás, mas de umas semanas para cá ele resolveu adotar um tom de bravata e de ameaça que... O Paulo Guedes não tem a experiência
de lidar com o Congresso. Isso ficou claro na primeira vez que ele foi na comissão. Vamos pintar o que é o cenário bom para o Bolsonaro? O que é o cenário bom para o Bolsonaro? A gente, de fato, tem essa situação em que tem um bom ministro de infraestrutura e uma equipe econômica que, tecnicamente, é capaz. Você pode discordar dela do ponto de vista ideológico, mas da capacidade técnica, eu acho que nem entre economistas há esse debate. Bem, o que é o cenário positivo para o governo? Por que o governo, até agora, não cortou um programa absolutamente dilmista como Minha Casa Minha Vida? Por um motivo muito simples. No momento que cortar o Minha Casa Minha Vida, você vai aumentar o desemprego no setor de construção civil. Pois bem, construção civil, tipicamente, é uma das maneiras keynesianas de você injetar dinheiro na economia brasileira. A partir do ano que vem, a gente vai ter alguns movimentos. A gente vai ter obras de saneamento, a gente vai ter alguns leilões de privatização que vão começar a gerar obras e tudo mais. Então, a gente tem um cenário aí em que vai haver, no ano que vem, pelo aumento mesmo de obras autorizadas, uma movimentação de dinheiro no Brasil que reforça um setor importante, que é o setor de construção civil, e a partir daí começa a fazer com que dinheiro circule. Exatamente. Comece a fazer com que dinheiro circule no Brasil. A gente vai ter, provavelmente, entrada de empresas aéreas estrangeiras ampliando o intercâmbio de brasileiros, ou seja, são negócios que são fechados, né? A gente tem um cenário interessante aí para 2020. É a lei que está tramitando o saneamento que obrigaria, em tese, o investimento estrangeiro. Exatamente. Pelo menos 300 bilhões de reais, é uma enormidade. Isso. Então, no fim das contas, existe um cenário no qual a gente pode contar aí com um crescimento de 2%, 3% da economia no ano que vem, só pela inércia disso que está acontecendo. E da base ser muito baixa. Né? Agora, isso. E até porque a gente está com um desemprego tão alto que só o aumento de alguns empregos já vai fazer também com que notícias boas venham. De qualquer jeito, a gente continua com uma trava que é o seguinte: aquela euforia do Lula, do governo Lula, econômica, de que o Brasil agora deu certo de vez, que agora vamos ser potências e tudo mais, aquilo era um crescimento de 4%, 5%. E 4%, 5%, a gente tem que contar com uma conjuntura internacional muito boa. Sim. E um governo e muita jogando uma bola... Brown. Não, mas e um governo jogando uma bola muito redonda. Né? Isso não está com cara de que vai continuar, não. Vou levantar uma questão aqui relativa à reforma da Previdência, porque ela é vendida como uma panaceia. Quer dizer, ela vai resolver o problema econômico do Brasil. E a gente sabe que isso não é verdade. Isso é um discurso político eficiente para convencimento da sociedade. Vocês não temem que, uma vez feita a reforma da Previdência, a expectativa relacionada a ela, que seria a de, uma vez feita, começar a geração de empregos, vocês não acham que pode vir uma frustração política? Como houve com a reforma trabalhista? E que isso possa ser um problema, inclusive, explorado pelos adversários? Mas a reforma trabalhista é diferente da reforma da Previdência, porque a reforma trabalhista, ela mexeu ali com o fator do custo do fator trabalho, basicamente, e muito por incompetência da esquerda, que não apresentou nenhuma proposta decente para tornar o mercado mais moderno. A reforma da Previdência, em tese, o efeito dela não seria de contração da economia no primeiro momento? Principalmente, ela dá uma sinalização de que a dívida pública ela não vai estourar ali na frente. Esse é o principal ponto. Componente simbólico. É um componente, simbólico e assim, mostra que a gente está resolvendo o nosso... Hoje, com o que a gente gasta mais dinheiro hoje? Com Previdência. Então, se a gente não resolve isso, não tem como destravar a economia. Agora, você está completamente certo. Ela sozinha não destrava. E, como disse o Pedro, se você não tiver um governo batendo uma bola ali muito bem... Muito redonda... Muito obrigada, porque eu não sei nada da parte de futebol. A expressão é essa. As expressões de futebol. A Mara sabe tudo de futebol. Se você não tem um governo fazendo isso,
a economia vai continuar travada. Ou seja, o que vai acontecer? O presidente vai acabar perdendo a oportunidade de fazer seu sucessor, deixar a oposição... Mas aí a questão política vocês conseguem analisar melhor do que eu, mas ele não vai cair no colo dele essa retomada econômica vigorosa que se espera, que o país precisa, e talvez isso fique adiado para o próximo governo. Olha só, com tanta confusão na política, tá faltando apetite para o sexo? Então, assunto que o Andreas adora. Uma indústria farmacêutica americana criou um novo remédio para aumentar o desejo das mulheres. A substância está sendo chamada de Viagra feminino. Mas não é um comprimidinho azul que engole, pronto e vamos lá. A mulher tem que tomar uma injeção na coxa ou na barriga 45 minutos antes de transar, ou seja, tem que ser sexo com hora marcada. Você encararia essa injeção, Mara, ou será que seria melhor concentrar o apetite no brigadeiro? Eu sei, olha. Sei não. Acho que um bom namorado, uma boa taça de vinho, um cara que sabe ali... Não sei. Olha, é bom lembrar... Mas, enfim, isso é um assunto sério, de fato. Você tem... Não, ó, é bom lembrar que esse remédio só é indicado para mulheres com TDSH, que é um transtorno do desejo sexual hipoativo, que é quando a falta de libido afeta a vida de alguém cujo desejo sempre foi satisfatório e em algum momento deu um problema ali. Vou perguntar para Mara de novo. Opa! Quem é que não brocha com essa crise econômica que a gente está vivendo? Amiga. Mas peraí, às vezes falta o trabalho, justamente você compensa do outro lado. Bem femininos, amiga. Fala, Joel. Eu só tenho uma dúvida. 45 minutos. Dura quanto tempo o efeito da injeção? Joel, toma e depois se vê. Ela passa o dia inteiro disposta ali? Como é que será que é? Tem uma coisa que tem uma confusão. É engraçado, sempre que a gente fala dessa coisa da sexualidade masculina versus a sexualidade feminina, me lembro de um verso do Caetano Veloso, qual eu gosto muito, que é "Eu só tenho inveja dos orgasmos múltiplos". Pois tem uma coisa que as pessoas... Essa busca toda do Viagra feminino e tudo mais, as pessoas esquecem que o Viagra não é uma doença de desejo, um remédio para desejo, né? O Viagra resolve um problema mecânico para o homem que tem desejo, mas não consegue mais ter uma ereção. O problema da questão feminina é essa busca por uma droga que desperte desejo. Deixa eu perguntar uma coisa muito mais complicado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Mais complicado. Se o marido injetar na mulher antes dela perceber. Comparação com Viagra Eu vou perguntar para vocês uma coisa, porque a questão do desejo feminino é um tabu. Se vocês descobrissem que a mulher de vocês, a companheira de vocês, está tomando um remédio desse, é um problema ou não? Como é que vocês lidam com esse tipo de questão? Acho que sem problema nenhum. A Andreasa não vai nem querer responder. Andreasa, não. Eu tô pensando... Mas era só o remédio, meu amor? Tem alguma coisa a ver comigo, meu amor? Entendeu? Não sei. O que me... Isso é sempre uma boa pergunta. É claro que sim. O que me incomoda é a ideia, porque fica projetada, do sexo com hora marcada, né? Quer dizer, a ideia de que... E por isso que a pergunta do que o Joel fez não é à toa. Quer dizer, quanto dura, você toma 45 minutos antes do efeito se manifestar. Mas esse efeito dura 1, 2 horas ou ele vai ter um efeito prolongado como, eventualmente, os Viagra ou seus irmãos têm, né? Essa é uma questão fundamental. Ou 15 minutinhos ali, a janela de 15. A gente não tem o período que dura o efeito, mas pode dar pressão alta até 12 horas depois que você toma. Mas claro que faz sentido. 12 horas depois acho legal. Faz sentido o que você está perguntando, porque assim, será que eu posso tomar na hora que eu tô aqui me arrumando para ir para um jantar com 12 horas... meu marido e depois já tá garantido ou não? 12 horas de duração realmente legal, complicado. porque aí você cria um clima de improviso, informalidade que é da natureza do sexo. Se você toma um remédio que ele vai ter uma duração limitada, ele limita, portanto, o seu... Mas o Viagra também, você tem que tomar e ele tem um período que ele age, não é isso? Como é que é o Viagra? Ninguém sabe. Viagra dura algumas horas. Algumas horas. Eu li num paper. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Aqui no Brasil é muito fácil, eu não sabia, mas no Brasil é muito fácil de comprar não só Viagra, como um monte de remédio. 2 amigos australianos vieram pra cá pra passar o carnaval e uma das coisas que eles tinham lá no checklist deles de viagem era
experimentar o Viagra. Eram 2 homens saudáveis, com menos de 30 anos, mas com essa fantasia de usar um remédio para ver como seria a performance. Olha que coisa louca. Há um risco, né, que é priapismo. Que é priapismo, a ereção não ir embora. E aí vira um troço doloroso. Não, ruim, e há um outro risco, que é uma coisa que já acontece. Homens jovens que começam a tomar o Viagra e aquilo cria uma dependência psicológica. Que não consegue aí o cara vai ter impotência porque o corpo dele se acostumou a só ter ereção Existe Precisa também ter o Viagra placebo para dar para ele toma. Daí funciona, daí você fala, você tomou uma farinha só. Não sei como é que se trata, mas esse, de fato, é um problema que acontece. Mas olha só, amanhã tem coluna minha no canal e eu vou falar sobre uma substância que é um spray, na verdade, à base de maconha, que serve exatamente para isso, para a libido feminina. Então, não perde lá o meu vídeo amanhã. Vou mudar agora só de assunto para a gente terminar o programa. Uma onda de nostalgia... Tô meio tenso aqui. Foi que foi? Tô meio tenso aqui. Uma onda de nostalgia tomou o Twitter semana passada quando a hashtag Saudade de Quando Eu ficou entre os assuntos mais falados nas redes sociais. A gente separou alguns tweets aqui. Silva, eu não vou falar o nome de todo mundo, vou só colocar aqui a hashtag. Saudade de quando eu não tomava tantas decisões erradas. Quem nunca, né? Saudade de quando eu tinha um emprego. Saudade de quando eu saía pro rolê com R$30, comia, ficava bêbado, comprava um pônei, emprestava dinheiro pro amigo e ainda chegava em casa com R$10. Eu tenho muita saudade dessa época. Saudade de quando eu ia no mercado com R$100, R$200 e enchia o carrinho. Saudade de quando eu tinha uma preocupação que era não deixar meu bichinho virtual morrer. O Tamagotchi. Isso eu nunca passei por isso. Saudade de quando eu vencia coisas na vida. Isso tá muito bom. Dá pra perceber uma certa ideia fixa com a questão econômica, né? Ô, Mara, do ponto de vista econômico e financeiro, do que você sente mais saudade? Saudade do crescimento econômico, né? Eu acho que eu e todos os brasileiros, porque você ter uma economia parada, ela cria uma série de problemas. Problemas sexuais, problemas na família, problemas, enfim, 1000 problemas, assim, que é o mais grave, né? Então você não tem emprego. E no geral, vocês usariam essa hashtag como? Do que você tem saudade? Mas é uma coisa nostálgica, boba, mas que eu sinto saudade de quando eu ia, por exemplo, para Madureira, de madrugada, para a quadra do Império Serrano, 1, 2 horas da manhã, sem nenhuma preocupação com segurança, de carro tranquilo. Sinto muita saudade de quando eu ia pro Maracanã antigo, antes do assassinato que fizeram, aquele Maracanãzão, com aquele vão livre, belíssimo, aquela obra-prima. Sinto saudade dessas coisas, quer dizer, eu sinto saudade de quando eu era jovem, né? A verdade é essa. Joel? Você não vai mais na quadra? Eu vou nadar Portela, meu amigo. Tenho medo hoje. Eu tenho medo também, mas Ali vai uma galera ali é muito e perigoso. tal. Ali aquela região de Madureira, Edgar Romero, Estrada do Portela, ali é bem perigoso o acesso. Mas a gente vai junto Conheço com a galera bem, mas... e vai ali pra quadra da Portela. Saudade de uma vida sem responsabilidades, né? Quando um videogame novo ou os amigos na escola eram o grande horizonte das preocupações. E você, Pedro? Eu que, infelizmente, não sou sambista, porque, obviamente, tem um prazer aí que eu estou perdendo na vida. Eu sinto, até por conta da coisa da política estar pesando tanto, eu sinto uma certa saudade daquele período imediatamente após a ditadura. Eu estava na adolescência, de que a impressão era de que não tinha como dar errado se fosse uma democracia. Ia ter alguns problemas, nem sempre ia ter um governante do qual a gente gostava, mas ia ficar ali naquela transição entre extrema, olha como é que é o ato falho, né? Entre centro-direita e centro-esquerda. O Brasil lentamente ia se abrir economicamente, o Congresso ia melhorar a cada legislatura. E não aconteceu. Piorou, né? Olha, eu tenho saudade de quando eu comia e não engordava. É isso que eu tenho saudade. Eu tenho saudade também de quando o programa começou, porque agora ele está acabando, a não ser para quem é membro, que pode continuar vendo
um pouquinho mais de segunda chamada. Não inveje, torne-se membro também e continue aqui com a gente. Se inscreve no My News, bate o sino pequenino para ser avisado dos vídeos novos. E tem novidade todo dia. Terça-feira é dia de Sem Politiquês com a minha querida Dani Lima. Quinta-feira vem o Investimento EPI, nosso programa de educação financeira com a Mara Luque e o Antônio Tabet. Sexta tem My News Explica com a Gabi Lisboa. A Gabi também bate cartão aqui todo dia com dinheiro na conta. Tem Morning Call com a Mara, todo dia cedinho. E tem a coluna do Joel e também a minha. Deixa eu fazer meu jabá. Já que eu tô aqui na cadeira do Tabet, eu fiquei muito feliz de ter a minha colunazinha aqui no My News. Então é isso. Colunazinha, não! Coluna Minha Zona. coluna zona. Essa coluna bombou! Foi muito bom, eu fiquei muito feliz e eu espero vocês amanhã com mais um vídeo novo. Então é isso, tem conteúdo novo no My News todo santo dia e na próxima segunda tem mais segunda chamada. Obrigada e até lá. Quietinho. Estou muito Ninguém fala nada. Gente, eu tenho muita saudade de comer e não engordar. Que inferno isso. Hoje eu olho para uma coxinha e já engordei 500 gramas. Sabe que nessa toada eu sinto saudade de beber até tarde e acordar inteiro no dia seguinte. E beber de novo. Nossa, que inferno. O mundo sem ressaca. Gente, hoje eu bebo, eu fico 3 dias doente. Doente, assim, parece que eu peguei chikungunya. Ficou assim na cama prostrada. Chikungunya é ótimo. É um horror, não é? Eu realmente. continuo bebendo e sem ter problemas. Jovem. Mas é só do Black Label pra cima, né? Não. Eu não hoje em dia eu fico só bebo, bêbado, hoje em mas dia eu eu tenho não uma bebo mais cerveja. ressaca ruim demais. Ah, não, eu bebo cerveja, mas Eu bebo cerveja é boa, cerveja. continua... Agora, uísque, vinho... eu